Sem perder tempo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu quero saber de você até aqui, como é que você classifica a temporada do Bahia, pra gente começar. Muito boa. De 0 a 10. 0 a 10? 9. De 0 a 10, a temporada do Bahia é 9. O pessoal vai dizer que eu não vou dar 9 por orgulho e por clubismo. 8,5. Tá bom. 8,5. Pra mim, o Bahia só ficou devendo até agora a classificação para as oitavas da Libertadores. É. Mas foi uma campanha honesta, ok. Não passou vergonha. Não. Eu tirei meio ponto pelo jogo em casa contra o Nacional. Porque ali o Bahia não poderia derrapar. O Bahia não derrapava aquele jogo, tava nas oitavas da Libertadores. Aí eu não daria 8,5. Eu daria 10. Não, se o Bahia passa para as oitavas, era 10. 10. Porque, velho, vamos lá. Campeão baiano. Tique. Check. Tique. Copa do Nordeste, primeira fase. A melhor campanha, geral. Copa do Brasil. Passou Do atropelando o Paysandives. E agora tem grandes possibilidades de chegar até as quartas, porque Pegou o Retrô. vai pegar o Retrô. Libertadores. Avançou na fase preliminar, ganhou 2 jogos na fase de grupos e conquistou a vaga na Sul-Americana. E chegou a liderar em determinado momento o famigerado Grupo da Morte. E chega a Sul-Americana bem. E no Brasileirão, em 12 rodadas, está em quinto. Pois é, dentro do grupo da Libertadores. Então, exatamente. Então, por isso, Pedro, que eu classifico dessa forma. O Bahia que em 2000 e... Isso considerando as competições oficiais, não é o time principal, não. 2025 fez 44 jogos. O time que mais jogou no Brasil em 2025. Foi o Bahia. 44 jogos, 24 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. O Bahia perdeu menos do que empatou metade do que ganhou. É uma boa campanha. O Bahia fez 70 gols na temporada e sofreu 32. Então, aí você já conta jogos de Libertadores, jogos de Série A. Sim, tudo. Então não é campeonato Baiano e Copa do Nordeste só, sabe? E o Bahia já jogou 3 clássicos Bavis, aliás, 4 clássicos Bavi. 3 na Fonte Nova, ok. Mas está invicto. Isso também... Clássico sempre vira um... Balizador. Embalizador, né? Independentemente de qual nível é uma esteja... temperatura. É clássico. É clássico que sempre vai servir de balizador. Sempre vai servir de balizador. Então o Bahia que teve na Libertadores 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 10 gols, sofreu 8. Ou seja, ainda saiu com saldo positivo. Brasileirão são 12 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 14 gols próprios, 11 gols sofridos. Copa do Brasil são 2 jogos e 2 vitórias, 5 gols marcados, nenhum gol sofrido. Campeonato Baiano foram 13 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 24 gols marcados e 6 gols sofridos. E na Copa do Nordeste, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 17 gols próprios e 7 gols sofridos. Detalhe, as 2 derrotas do Campeonato Baiano, uma derrota do Campeonato Baiano, porque a outra foi pro Jacuipense, e uma derrota na Copa do Nordeste com a equipe... Não é equipe alternativa, era equipe sub-20. Que nem Rogério foi. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, Leonardo Galbis era o técnico. Então, o Bahia realmente faz uma campanha muito boa e por isso que classifica como 9,5. Mas só pra galera não 9,5. dizer que a gente tá cornetando algo do tipo, para efeitos estatísticos, era o time principal do Bahia. Então, entra no hall Tem que entrar. das estatísticas do Bahia no ano. Né? Então, se você deu 8,5, eu dei 9, eu vou botar a média do Bahia aqui pra 8,75. É, exatamente, peraí. 9 mais 8,5... Muito obrigado. 8,75. Não tô fazendo conta não, velho. Eu tô anotando. Ah, tá. Não me pareceu não, porque de hoje que você datilografa aí... Datilografa é forte, né? É de sua época. Tá bom. Agora vamos falar do Bahia. Melhor jogo pra você do Bahia. Melhor jogo do Bahia foi um jogo que o Bahia não ganhou, velho. Que foi qual? Bahia 1, Inter 1. Pela estreia da fase de grupos da Libertadores. Aqui na Fonte Nova. É difícil. Assim, eu acho que o Bahia fez alguns jogos bons. O próprio Bavi, 2-1. Claro, pela maneira como... Foda. Lógico. Mas o Bahia e Inter, velho, foi o primeiro jogo que eu tive a sensação de que eu tava vendo um Bahia de um novo patamar. Sim. Dizer, caralho, tá pegando o Inter, tá amassando, fez um golaço. Numa Libertadores. Numa Libertadores. Estreia, né? Estreia. Peso da estreia. E o gol do Bahia foi um golaço. Se não fosse a vacilada de Ronaldo, que pra mim continua achando que foi vacilo, rapaz, seria perfeito. Seria uma noite mágica, perfeita, maravilhosa, fantástica, porque o Bahia não deu muita chance ao Inter. Sim. O Bahia criou a oportunidade, a torcida jogou junto, foi um jogo bem emblemático do novo momento do Bahia. Então, pra mim, esse Bahia 1, Inter 1, foi o melhor jogo do Bahia.
Eu vou colocar o Bahia ganhando. Quebrando tabu. Bahia 1, Palmeiras 0 lá em São Paulo. Excelente. Foi um grande jogo também. Jogo espetacular do Bahia, com maturidade, sabendo competir, com, entre aspas, porque eu não gosto do termo, sabendo sofrer, mas com o peso de não ter vencido o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, desde 2012. Em Allianz Parque, a de eterno. Nunca tinha vencido, né? E aí vence da maneira como venceu, jogando bem, indo pra cima, construindo o resultado, né, pra valer. E conseguindo aquele gol de Kaique, que foi uma jogadaça, aquela tabelinha. Golaço com o Cauli. Então, assim, com requintes de crueldade pra vencer o Palmeiras naquele finalzinho do jogo. Então eu vou ficar com esse jogo como sendo o melhor do Bahia até aqui na temporada. Muito bem, Pedro Saint-Cerf. Eu acho que o pior jogo do Bahia vai ser unânime, até porque é fácil escolher. Rapaz, pra mim é um 3x0 do Cruzeiro. Exatamente. Aquele jogo ali, o Bahia não entrou em campo. Aquele jogo ali foi um amasso. Ali era capaz do Bahia tomar um 5, tomar um 6. Isso é sério mesmo. Tipo assim, o Bahia desligou, sabe? Grog. Não é que desligou. Ele já entrou com o disjuntor desligado. Foi mesmo. Impressionante. O Cruzeiro deu um amasso no Bahia, inacreditável. E 3x0 ainda ficou barato. Carlos Jorge deitando e enrolando. Ainda teve pênalti defendido por Ronaldo. Depois o Ronaldo se machuca. Entra Marcos Felipe, toma gol do meio campo. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Esse Cruzeiro e Bahia aconteceu quando o Bahia não tinha vencido ainda na Série A, velho. Ali, o Bahia... Sabe mandar assim um oi sumida pra Crise? Oi sumida. Tipo assim, Crise! Pô, velho, a Crise botou ali uma foto no Insta, não vi ninguém do lado dela, velho. Acho que ela tá solteira, a Crise. Oi sumida. O Bahia fez isso contra o Cruzeiro, velho. E aí veio o jogo contra o Ceará na segunda-feira seguinte e o rumo da prosa mudou na temporada. Vamos lá. Bahia. Danilo Fernandes. 4. Também foi pouco. Danilo Fernandes, velho, qual foi o problema? Ele jogou partidas suaves na nave. E falhou ali contra o América de Natal, Aquele do América de Natal quebrou a guia. Depois o Jacuipense entrou em campo, perdeu de virada. Quanto confiança que o Sub-20 foi, ele foi e perdeu. Então ele, assim, realmente a situação não... Vive um momento dramático. Vive um drama. Marcos Felipe, vá. Marcos Felipe. Eu vou dar 7 a Marcos Felipe, velho. Você que critica tanto ele. Velho, mas não é pelo que eu penso dele, é pela temporada, velho. Ok. Ele falhou ali contra o Cruzeiro, mas fez bons jogos também. Quando o Bahia começou a manter aqueles 5 vitórias seguidas por um gol de diferença, era ele no gol o tempo todo, pô, entendeu? Então, acho que é justo. Porque, repito, não é o que eu acho do cara, é o que o cara performou até agora. Então, eu acho que ele merece o 7, Marcos Felipe. Ronaldo vai ficar com 5. Tá no limbo, né? Foi bem em alguns jogos, mal em outros. Tá ali 5, acho que... Repito, não é o que eu acho do jogador. Não, é o que ele tá... Você acha que ele tá performando na temporada. Gilberto. Rapaz, Gilberto nota 6,5. Acho que nenhum dos dois tá brilhando. Arias eu vou dar 6 com boa vontade, velho. Gilberto acima de Arias? Sim. Né? Nessa temporada, sim. Cauã Davi. Rapaz, 7. Porque, veja. Uai. Cauã não, velho. Tá demais, pô. 6 tá bom. Cauã Davi. Não comprometeu. Menino que tem espaço aí pra crescimento. Isso. Vamos lá. Acho que aí tá bom. Lateral esquerdo do Bahia. Iago Borducci. 5. Ainda tô achando muito. Tá mesmo. É só por causa do coletivo. Tá. O coletivo tá segurando ele, né? Ele, Luciano Juba. Ave Maria, 8,5. É por aí. Luciano Juba é 8,5. Por aí. Temporada espetacular. Barbaridade Juba que tá jogando. Vamos lá então falar do Bahia. Vamos lá, deixa eu aqui fazer essa sabatina com você, chegar aqui nas minhas anotações, começar com Fred. Gostei de Fred, nota 6,5. Até pelo que mostrou personalidade, né? Foi bem em alguns jogos. Foi, porque como ele tava em campo no jogo contra o Cruzeiro, e não acho que ele foi responsável, mas aquele jogo foi um desastre, ele tava coletivo. Em campo. Isso, exatamente. Canu até se machucar. 6,5 também. Acho que tava bem. Ok. 7, vá. 7. Acho que um 7 caberia pra aqui, que não tava bem na temporada. Gabriel Xavier, que vem de lesão e não conseguiu ainda, né? Nessa temporada eu vou dar 6,5. Justo. David Duarte. Porra, David Duarte eu vou dar um 7, velho. Porque ele entrou na bronca, meu irmão. Entrou ali, todo mundo lesionado. Gabriel Xavier se lesionou, depois o Canu se lesionou, grave. Apareceu a vaga pra ele ali. O jogo que o Bahia ganhou do Nacional, ele tava em campo. Os 5 jogos que o Bahia ele foi bem contra o Nacional lá. Ele inicia a jogada do gol de Pulga. De Pulga. Ele virou titular, pô. David Duarte pra mim é 7.
Santi Ramos Mingo. Aí é coração com a mão. Aí é 8,5. Eu poderia dar 9 a ele, viu? Tranquilamente. Aí caiu um pouquinho no finalzinho. Vai parar. Para com isso, Cássio. 8,5. Jogou demais. Tem mais? Não, acabou, né? Acabou? Rezende? Mas Rezende entrava como volante, como zagueiro. Eu lembrei de Rezende agora. Rezende. 5. Pois é, você lembrou dele. 6. Só por causa do jogo bom contra o Paysandu. Contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Ok, vai lá. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tá fazendo temporada bem meia boca. Mas eu vou marcar 6,5 porque ele ajuda muito no modelo de jogo do time. Porque não se esconde. Não se esconde. 6,5. Rodrigo Nestor. 5. Você ainda tá sendo gente boa. Isso porque ele melhorou um pouquinho nesses últimos jogos. Caio Alexandre. 9. Tá jogando muita bola. Barbaridade. Caio Alexandre tinha que ser seleção brasileira. Eu tô falando sério, pô. Se você pegar os jogadores da seleção brasileira e o que precisa ser feito pela seleção brasileira, eu acho que ele encaixa perfeitamente. Sério. E você não tem um jogador pra fazer aquela saída circulando bola que ele faz. Isso é doido. Caio Alexandre não é. Isso é considerado loucura da parte da gente, porque ele tá aqui no Nordeste. Mas é verdade. Mas a bola que ele tá jogando... Se ele tivesse no Palmeiras, ao invés de estar aqui... Fluminense, Botafogo, já tinha sido pelo menos experimentado. Jean Lucas. Fez gol pra caralho em Libertadores, mas errou alguns também. Eu vou dar um 7 pela média geral. Tá. Jean Lucas, Eu 7. daria um 6,5. Mas 6,5 e 7 tá valendo. Jota. Que apareceu bem aí nesses últimos... Pouca minutagem. Vou dar um 6 pela pouca minutagem, mas deixou uma boa impressão, sim. Eric, que se machucou. Pô, o Eric tava bem, velho. Nota 7. Eu ainda daria 1,5. Porque pelos gols, meu irmão. É verdade. 7,5. Pelos gols que ele vem fazendo. 7,5, Eric. Acevedo. 6,5. 7. Ajuda ali vindo do banco, combate. 7. Quando o jogo pede pro Bahia ser combatido no meio campo. Ele tem ido bem. Sidney, você não tem nota. Roger, Gabriel também não. Michel Araújo. 7. Pensa no jogador que tá sendo útil. Aliás, pelo momento, 7,5 até. Pelo momento, talvez a nota merecesse ser maior. Isso. Cauli. Porra, Cauli. Deixei por último de propósito. Cauli eu vou dar 5, velho. 5? 6, só pra passar. Não. Tá demais. Tá demais aí pra Cauli. Tá demais? Tá demais. 5 tá beleza. Só que ele provocar. 5 tá uma boa nota. E se não for, 4,5. Não, 4,5 não vai ser não. 4,5 é absurdo. Vai pro SOI. 5,5 vai pra recuperação. Vai pra recuperação buscar esse meio ponto aí. Tá bom. Ataque do Bahia. Kaique. 6,5. Tá ajudando vindo do banco. banco. Tá ajudando vindo do banco, 6,5. Ademir. Ele começou tão bem, mas depois... Ele começou a temporada... dando assistência. Meu amigo... Ele vai passar, não vou dar menos que 6. Tem que passar. Renovou o contrato. 6,3. 6,5 eu achei muito. Mas 6 é pouco. Thiago. Gostei, 7. Até pelo momento que tá vivendo agora, que vem no acrescente. 7. Del, não teve como ver não ainda. dava pra Juninho também é a mesma Juan coisa. Pablo também não. Vamos lá, Juan Pablo também. Juan Pablo não vai dar uma notinha nele, não? Ele fez alguns gols pra poder passar, né? Já que tá no coisa. Vamos lá. Tem 3, né, que estão faltando aqui. Não, é Everaldo, que foi embora pro Fluminense. EV. Você não fez nada demais não, eu vou 5. Biel. 5. Que também jogou essa temporada. 5. Vamos lá. William José. Seis e meio. Eu daria um 7 a ele. Porque, meu irmão, toda vez que a jogada sai do pé dele, é cada jogadaça da Vou ficar porque a imagem positiva dos últimos jogos foram boas mesmo, contra Bragantino e São Paulo. 7, ok. Eric Pulga. Oxi, 8,5. Oxi, só? Eric Pulga. Só porque perdeu um pouquinho de fôlego nesse momento final aí, mas também teria cansado. Lúcio Rodrigues! 60 milhões. É com você a porra. Não, meu tweet tá lá até hoje. Lúcio Rodrigues, o glorioso 4. 4, reprovado.